Existem alguns traumas sexuais que afetam a sua vida e que você pode nem saber que você tem, apesar de ver as consequências dele no teu sexo e nas tuas relações. Vem para esse vídeo para entender. Muita gente acha que os traumas que afetam a vida sexual de alguém têm a ver com um abuso na infância ou com algo muito terrível que aconteceu. Mas não é sempre assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim. Sou Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. E hoje eu quero falar com você de traumas que acontecem na nossa vida, que marcam a nossa vida sexual, mas que acontecem de modo sutil, ou que a gente muitas vezes nem sabe que traumatizou a gente. É claro que se a pessoa vive um processo de abuso, por exemplo, isso vai trazer uma marca. Mas de modo geral, a pessoa tem consciência disso e ela vai cuidar. Ela vai para terapia, ela trata, e isso acaba se resolvendo quando ela faz um processo bem feito. O problema é que tem coisas que a gente não nomeia como trauma, a gente não percebe como trauma, e isso tem um impacto na nossa vida. E como a gente não percebe, a gente não trata. E é sobre essas coisas que eu quero falar com você hoje. Coisas que podem estar tendo um impacto nas tuas relações e você nem sabe que os problemas estão vindo daí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já broxou sem saber por quê? Já viveu uma experiência sexual que estava até gostoso, mas você não conseguiu chegar no orgasmo? Já sentiu culpa depois de transar ou evitou o sexo mesmo se sentindo atraído? Você já precisou beber para conseguir se sentir livre no sexo com alguém? Ou já teve num date em que a coisa estava super gostosa e quando você percebeu que podia rolar um sexo, você começou a ficar ansioso e com medo de ir pra cena sexual? Você já teve no meio de um sexo gostoso e de repente se pegou fora do sexo? Quer dizer, teu corpo tava lá, mas sua cabeça foi pra outro lugar? Você já transou, mesmo sem estar com vontade, só pra agradar o outro? Você já se sentiu sujo por ter vivido algum fetiche ou feito alguma coisa no sexo que na hora você queria, mas depois te fez questionar? Você já alternou em períodos de muito excesso e depois uma seca tremenda? Pois é, se você respondeu sim pra uma ou várias dessas coisas, possivelmente você pode ter um trauma sexual e você nem sabe que tem. Como eu falei, é fácil pensar em trauma sexual quando a gente pensa em algo mais violento ou algo mais grande, como um abuso, uma coisa assim, do campo da violência. Mas eu quero falar com você de coisas que acontecem que não são assim grandes, mas que vão influenciando o modo como a gente vai vivendo o nosso sexo ao longo da vida. A primeira coisa que pode influenciar profundamente o modo como a gente transa é uma educação repressora. Aprender que sexo é pecado, era feio, era sujo, que você não podia fazer aquilo, que se você cedesse ao sexo estaria cedendo à tentação. Tudo isso tem um impacto no modo como você se enxerga na relação sexual. Quando você aprende que fazer sexo é errado, ou que tem um jeito certo e um jeito errado de fazer sexo, você pode ir pro sexo com culpa, com retração, com medo. Não tem nada pior do que você estar na cena sexual imaginando que o outro vai te julgar, que o outro vai pensar isso ou aquilo de você. Mas o que a gente sabe, como psicólogo, como sexólogo, é que de modo geral, o que uma pessoa projeta ou ela imagina que o outro está pensando é uma projeção dela. Na verdade, quando você, por exemplo, quer gemer mais alto, mas pensa, se eu gemer mais alto, essa pessoa vai achar que eu sou uma vagabunda, um vagabundo, um promíscuo, sei lá o quê. Você, na verdade, não está lendo o pensamento daquela pessoa. Você está pegando o que você aprendeu sobre sexo, uma educação castradora, e está projetando naquela pessoa. Muitas vezes, aquela pessoa vai achar o máximo. Você está pedindo uma coisa diferente, ou você está gemendo, ou você está fazendo, sei lá eu, o que você estiver fazendo. A questão aqui não é o outro, é o que você aprendeu como certo e errado, como sujo, como pode e não pode. E aí você está projetando aquilo na tua própria relação. Pensa comigo numa menina ou num menino que pequenininho estava em casa e começou a ouvir a mãe falar com uma amiga sobre sexo anal. De repente a mãe fala, imagina, isso é um absurdo, isso é pecado, isso é feio, isso é horrível. Ou se não pior, tem duas, a mãe tá conversando com uma vizinha falando de uma terceira. Imagina, eu fiquei sabendo que ela dá o cu pro marido dela. Essa mulher é uma promíscua, é uma suja, é uma sem valor, sei lá. O que essa criança vai internalizar? Que querer ser penetrada é algo terrível. Então essa pessoa vai para a experiência sexual. E aí o parceiro, por exemplo, ou ela tá com vontade de fazer sexo anal. Ela pensa o quê? Que se ela fizer isso, isso vai ser terrível, ela vai ser suja, promíscua, feia e etc. Percebe como essa educação repressora que via o sexo como algo negativo tem uma influência no modo como essa pessoa vai pro sexo? Uma segunda coisa que pode deixar uma marca, que pode traumatizar uma pessoa, são as suas primeiras experiências sexuais. E aqui eu preciso fazer um alerta importante. Se você acha que a primeira experiência sexual é quando você se encontrou sexualmente com alguém, teve penetração com alguém, você está enganado. As primeiras experiências sexuais começam com a nossa relação com o nosso próprio corpo e com o nosso próprio sexo. Muitas vezes um menino ou uma menina está lá com seus 6, 7 anos se masturbando e vem um pai ou uma mãe e diz, pare de fazer isso é uma coisa horrível, você não pode, isso é pecado.
ali a gente já está falando de uma primeira experiência sexual, porque aquela criança estava só se dando prazer. Quando ela está se dando prazer e vem alguém e briga com ela aprende que ter prazer é errado. Isso deixa uma marca. Quando a gente fala de primeiras experiências, a gente tem que pensar que o pai e a mãe daquela criança são um mundo para ela. A criança não consegue diferenciar que a opinião do pai e da mãe é só a opinião do pai e da mãe. Que não é todo mundo que pensa assim. Aquela criança que está, por exemplo, tocando o próprio corpo e vem alguém e reprime ela, acha que toda a sociedade vê aquilo como ruim. E aí é muito comum no consultório, chegar homens ou mulheres que brocham, que não conseguem gozar, e eles acham que aquilo não tem nada a ver com a sua infância. Mas quando a gente vai investigar, a gente vê pais e mães repressoras que ensinaram aquela pessoa que ter prazer era errado, que ela não podia se tocar, que ela não podia descobrir o próprio prazer. E aí, toda vez que essa pessoa vai chegar perto do orgasmo no sexo, ela se trava, ela se comprime, ela não consegue relaxar. Por quê? Porque ela foi pega lá atrás na experiência de prazer e foi humilhada, sentiu vergonha. Então o prazer para ela está vinculado a uma experiência muito ruim, vinda de alguém muito importante. Essa pessoa precisa cuidar disso para poder se soltar depois no sexo adulto. Fora as primeiras experiências sexuais depois mais velho. Quando, por exemplo, você é um menino gay, um homem gay vai ter experiência com um cara mais velho e esse cara não é gentil, não é cuidadoso, faz apressado e te machuca. Ou você é uma menina que vai ter uma primeira experiência e ali tá vivendo uma experiência onde você tá com medo, não tá lubrificado o suficiente e de repente aquela pessoa entra te rasgando, te machucando, sem respeitar o teu momento. Essas experiências podem vincular a experiência sexual à dor e à vergonha. A gente não quer isso, né? Dificuldade de relaxar, ansiedade de desempenho, dificuldade de estar presente, tudo isso pode estar ligado a primeiras experiências muito ruins. Antes da gente continuar, se você quer aprender a fazer essas conexões de um jeito profissional para ajudar outras pessoas, se você tem vontade de trabalhar como terapeuta sexual e quer se formar, eu tenho uma formação junto com terapeutas fodas e com professores da PUC, da USP e do Mackenzie, que ensinam sobre sexualidade de um jeito clínico e profundo. As matrículas estão abertas, você pode se inscrever pelo site, eu vou deixar o site aqui embaixo, se estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou você pode escrever formação aqui embaixo para receber as informações. Você pode se tornar um profissional de sexualidade, um sexólogo, para atender pessoas e você não precisa ser psicólogo para isso. Mas claro, se você for psicólogo, você pode aprofundar a tua prática. Eu quero falar com você agora de um dos traumas mais invisíveis que perpassam muitas pessoas e que as pessoas não conseguem fazer a vinculação, mas que causam muitos sintomas sexuais. É o trauma religioso. Quando uma pessoa faz parte de uma religião que era muito restritiva em relação ao sexo, mesmo que ela saia dessa religião depois, ela pode ficar contaminada por aquelas ideias. Eu lembro de um paciente que toda vez que ele ia transar com um namorado, ele era um homem gay, ele estava com muito tesão, com muita vontade, mas quando ele ia pro ato, ele broxava. Um dia, investigando as questões sexuais dele, ele me contou que na igreja dele ele aprendeu que Deus ficava olhando o sexo, que o sexo tinha que ser puro para que Deus pudesse aprovar, que Deus era quem colocava a alma na fecundação e que Deus estava presente no sexo. Bom, você imagina transar com Jesus sentado na sua cama? Não tem pau que fique duro. Essa é uma experiência muito terrível, porque você pensar que Deus, que é puro, que é santo, que do modo como muitas pessoas aprendem Deus na religião, e que ele vai estar te vigiando no sexo, é claro que aquele pau não ia subir, é claro que esse homem não ia conseguir estar inteiro no sexo. Ninguém está inteiro se sentindo vigiado. Quando a gente aprende que o sexo é sujo, é profano, e há um único jeito de fazer sexo, um sexo espiritual, dentro do casamento, algumas pessoas aprendem que você não pode nem estar pelado, quer dizer, cada religião traz uma coisa. E a gente aprende essas coisas, internaliza, a gente não vai para o sexo com liberdade, a gente não vai com sexo com exploração. E isso é traumático, porque a cada experiência ruim que a gente tem no sexo, a gente ainda pode ter uma sensação de estar sendo punido, de que o nosso corpo não está funcionando porque Deus, ou sei lá, alguma entidade, está punindo a gente. A gente precisa entender que o processo religioso pode deixar marcas que influenciam para o resto da vida. E se a gente não para na terapia para olhar para essas marcas e para cuidar delas, a gente pode ter sintomas sexuais que a gente não sabe de onde vem. Aliás, se você precisa de ajuda, tá entendendo que tem coisas aí que você nem sabia que tinha e quiser fazer terapia, você pode clicar aqui embaixo, tem um link se estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou escrever eu quero no Instagram, que eu te mando as informações de um sexólogo para te acompanhar e te ajudar a sair desse lugar de sintoma e ir para um lugar de uma vida sexual mais saudável. Uma outra coisa que aparece muito no consultório, mas que as pessoas não sabem fazer a ligação e, portanto, não percebem que essa falha vem daí, são traumas na infância de quebra de potência.
Então, muitos homens chegam no consultório e dizem: Caio, eu não consigo sustentar a minha ereção, eu não sei o que acontece. E aí, quando a gente vai investigar, a gente chega em cenas que não tem nada a ver com sexo, mas tem a ver com criatividade, com espontaneidade, com a pessoa se revelar. Eu lembro de um paciente que ele chegou no consultório broxando e quando eu comecei a investigar, ele dizia: nada aconteceu na minha vida sexual. Mas um dia ele me conta a seguinte cena. Ele estava em casa brincando e ele começa a destruir o sofá com uma faca. Ele era uma criança. Ele estava ali na cabeça dele, brincando, ele estava só se divertindo. Quando o pai dele chega e vê aquilo, o pai dele briga com ele, dá uma puta bronca, diz pra ele que ele é terrível, que ele não podia, que ele não sei o quê. Enfim, aquele menino que achou que tava só brincando, ele é corrigido, brigam com ele porque ele tava experimentando a potência. Ele tava... Criatividade, mas nada mais é do que transformar o mundo, né? Você pega uma massinha e transforma ela em outra coisa. Você pega um carrinho e transforma ele, você transforma o mundo. Na cabeça dele de criança, ele não tava fazendo nada de errado. Ele tava transformando aquele sofá. Quando o pai dele briga com ele, e se eu não me engano, ele levou uma surra naquele dia, ele se retrai. Ele aprende que ele não pode colocar a criatividade dele no mundo. Bom, quando a gente começa a trabalhar essa cena na terapia, eu digo pra ele: você era um cara criativo, cheio de espontaneidade, e você precisa resgatar isso. Não foi você que errou, você era uma criança não vigiada, entediada. Era o teu pai que devia estar com você. Talvez se teu pai estivesse jogando bola com você, brincando com você, você não teria feito aquilo. Quando ele começa a resgatar a criatividade dele, de repente, o pau dele volta a subir. Eu lembro de uma outra paciente, essa é uma paciente mulher, e ela não conseguia ter lubrificação. Ela não relaxava no sexo, ela não conseguia. A gente começou a investigar as histórias dela, e ela conta do pai dela brigando com ela porque ela ria alto, porque ela fazia barulho. E ela começou a, sempre que ela estava na presença do pai dela, se vigiar, ficar tensa, porque ela não podia rir alto. O pai dela era um homem, ela era uma mulher heterossexual. E quando então ela foi para a vida sexual dela, o sexo é um lugar onde a gente faz barulho, a gente se expressa. Sempre que ela percebia que ela ia gemer ou ia fazer algum barulho, ela se retraía. Não tem como uma mulher ficar lubrificada se ela está se retraindo na presença de um homem. Foi quando a gente começou a ajudar ela a entender que ela podia relaxar na presença de outro homem, que o pai dela não era uma referência, que estava tudo bem ela fazer barulho, que estava tudo bem ela ser espontânea. A lubrificação dela passou a aparecer de novo. O meu ponto aqui é que nem sempre o trauma ele é claramente sexual. Muitas vezes o trauma ele é sutil, mas ele impacta a nossa sexualidade. Lembro de um outro paciente que ele não podia dizer não. Ele sentia que ele tinha que agradar o tempo todo. Quando ele dizia não para a mãe dele, ela ficava deprimida, ela chorava. Ela fazia parecer que se ele desobedecesse ela, ou se ele tivesse opinião própria, ele era terrível. Bom, ele não conseguia dizer não para ninguém. E quanto menos ele dizia não, quanto mais ele se submetia, ele ia perdendo a potência dele. Ele não se sentia como um homem, dono de si. E isso afetava o sexo dele. O pau dele não subir ou não ficar duro era um sinal da impotência dele. Mas a impotência dele não começou no sexo, começou na vida, em ele não poder dizer não, em ele não poder sustentar o próprio desejo. Foi trabalhando com esse paciente a própria potência, dele conseguir dizer não, dele conseguir se posicionar na vida, que o pau dele voltou a subir. O importante é você sair desse vídeo entendendo que trauma sexual nem sempre é uma coisa grande, nem sempre é claro, pode ser sutil, mas que tem tratamento e dá pra gente resolver. Quando a gente mapeia a história da sexualidade de uma pessoa e entende que potência, prazer, tá ligado a outras coisas, quando a gente aprende que é importante estar potente na vida, é importante aprender a relaxar, é importante estar seguro para poder se soltar no sexo, a gente aprende a mapear certo de onde vem essas questões e trabalhar na raiz do problema. Então, se você se identificou e entendeu que tem sintomas aí que talvez você está tentando resolver do jeito errado, considere ir para terapia. E se você, profissional, está tentando ajudar o teu paciente, dizendo para ele, se masturba de tal jeito, compra tal brinquedo, isso não resolve trauma sexual. Trauma sexual se resolve com a gente compreendendo de onde ele veio e resolvendo a raiz do problema. Você quer aprender a fazer isso? A entender as questões sexuais do teu paciente de forma profunda? Escreve formação ou clica no link aqui embaixo para conhecer a nossa formação em terapia sexual. Eu espero que esse vídeo te ajude a compreender mais a tua sexualidade para se curar e ter uma experiência de segurança e liberdade. Porque sexo é para ser divertido, é para ser gostoso e é para ser uma expressão de liberdade, não para ser um lugar de medo e insegurança. Um beijo no seu coração.